Prezadas alunas, prezados alunos, vamos partir para uma questão um pouquinho maior, um pouco mais complexa, com um gabarito que eu diria que derruba 99% dos candidatos que estão mais ou menos preparados. Por isso que é importante a gente bater na tecla e refazer os exercícios à exaustão para você chegar firme, seguro, segura na prova. Vejam que questão interessantíssima. Antes de partirmos para o comando da questão, eu vou ler aqui uma preparação do terreno que faz a seguinte dissertação, né, que discorre da seguinte maneira. A supremacia do interesse público confere prerrogativas especiais à administração, ou seja, atribui ao Estado, na busca do interesse público, benefícios inexistentes para os cidadãos. No livro Direito Administrativo da coleção Amo Direito, de Screaming Boring, editora Riedel, 2022, página 17, citou-se Alexandre Maza, doutrinador que traz vários exemplos de prerrogativas especiais conferidas à administração e seus agentes. Abre aspas. Lembre-se de que a palavra prerrogativa associa-se à supremacia. Associamos e reunimos os exemplos trazidos nos itens que seguem. Desapropriação em negrito de bens particulares, convocação de mesários para eleições, aplicação de sanções em contratos e licitações, além de cláusulas especiais, entre parênteses, exorbitantes, e até mesmo a rescisão unilateral dos contratos celebrados. Requisição de bens em caso de perigo público iminente, por exemplo, um veículo para perseguir um criminoso armado. Aqui eu vou fazer uma observação para quem está chegando na área jurídica, não confunda o iminente com I, que vai acontecer logo, com o eminente de excelência, de excelência, tá? Vejam isso sobre I e E para não errar na sua redação, porque isso com certeza vai desclassificar. Então estávamos lendo aqui sobre a requisição de bens, por exemplo, perseguir um criminoso armado que coloque em risco uma escola, independentemente de ordem judicial. Então essa colocação, quando tem um perigo público iminente, então a pessoa pode fazer a requisição de um veículo de um particular para perseguir um criminoso armado. Isso a gente vê muito em filme, né? E o artigo 5º, lá no inciso 25 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, é claro nesse sentido. 2 pontos. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Prazos processuais em dobro, regra geral, em todas as manifestações, inclusive para contestar ações e responder a recursos, conforme o artigo 183 do CPC, do Código de Processo Civil, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações. Vamos estudar depois a diferença de autarquias e fundações. Sociedades de economia mista, como a Petrobras, por exemplo. Então, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Aqui cabe uma observação importante. Quando você vai ajuizar uma ação contra uma entidade, uma autarquia, uma fundação, você se dirige ao agente coator. Então, as pessoas têm que entender que o representante dessa empresa, dessa instituição, dessa fundação, dessa autarquia, é chamado no endereçamento da petição inicial de agente coator. Isso a gente vai fazer depois também alguns exercícios. Fiscalização de atividades, entre parênteses, poder de polícia. A exemplo da vigilância sanitária, Anvisa, fiscais de obras, entre parênteses, posturas municipais, etc. Nesses casos, a administração pode inclusive notificar, multar ou interditar locais, independentemente de ordem judicial, autoexecutoriedade. Então, essa autoexecutoriedade, o nome já diz, ela tem o poder de polícia. Lembra da grande família do Linneu, que interditava restaurante? Então, é autoexecutável, autoexecutoriedade, né? Independentemente de ordem judicial. Ou seja, está passando em frente ao restaurante, o cara é um sanitarista e pelo cargo ele pode fazer isso. Em 2021, o CESP entendeu tratar-se de poder de polícia a retenção temporária de mercadorias em sede de fiscalização fazendária.
fazendária, vou fazer um comentário interessante, por exemplo, fazenda pública, você vai no Tribunal de Justiça, você vai ter vara de fazenda pública. O que significa isso? Quando você vai ajuizar uma ação, por exemplo, contra um condomínio, contra uma empresa, né, seja Código de Defesa do Consumidor, você vai na vara civil, vai ser distribuído o seu processo na vara civil. Você vai ajuizar uma ação, né, seja no juizado especial, civil, ou na justiça comum, que daí tem que ter a capacidade postulatória de um advogado, mas quando você vai fazer uma ação contra o município, o estado, contra a União, você vai em vara de fazenda pública. E é diferente, por exemplo, da competência de vara criminal, para quando a pessoa viola o diploma legal, quando ela fere um artigo, né, um tipo penal. Então vamos continuar aqui. Impenhorabilidade dos bens públicos. O Estado paga suas dívidas por meio de precatórios ou RPV, requisições de pequeno valor. Imprescritibilidade dos bens públicos, que não podem ser objeto de uso capião. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Um documento público é válido até prova em contrário. Então essa presunção de veracidade é muito importante reter na memória. Vamos à questão, então, da banca FUNCAB de 2016. O comando da questão diz: atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, imperatividade, alta executoriedade e tipicidade. Polícia Civil do Pará, cargo de delegado de polícia. Acerca da disciplina dos atos administrativos, especificamente os seus atributos, assinale a opção correta. Vejam que questão complexa agora. O gabarito é bem interessante. Opção A. A exigibilidade dos atos administrativos ocorre quando, por meios da coação direta, a administração pública executa diretamente o ato desrespeitado, fundamentadamente em nome da supremacia do interesse público e da indisponibilidade desse interesse. Nós vamos ver por que não é o gabarito, mas vejam que foi citado, né? Supremacia e indisponibilidade. Olha como é importante ver, reler, revisitar e refazer os exercícios para não cair nessas pegadinhas. Opção B. Os atos administrativos devem ser editados conforme disposições legais, a chamada presunção de veracidade. Esta presunção é absoluta. Iuris tantum. O ato goza de fé pública, devendo o particular lesado fazer provas de negativa dos fatos. Aqui uma observação também para quem está chegando na área jurídica: eu não li juris tanto. O J, ele vira I na pronúncia em latim, iota. Era uma letra antes da Idade Média que se falava assim. Opa, desculpa. Opção C. Os atos administrativos possuem a presunção de serem verdadeiros, a chamada presunção de veracidade, sendo essa presunção absoluta, iuris et iure. O ato goza de fé pública, devendo o particular lesado fazer provas de negativa dos fatos. Opção D. Todos os atos administrativos são imperativos, ou seja, obrigam de forma unilateral o particular, encontrando limite na legalidade em sentido estrito. A exceção ao atributo da imperatividade são os atos ilícitos, que não devem ser cumpridos pelo administrado, prescindido de manifestação judicial. E a opção E. O poder público poderá executar atos administrativos diretamente ante a inexecução de obrigação pelo particular, atributo que recebe o nome de alta executoriedade, que prescinde da participação do Poder Judiciário. Olha que questão complexa. Vamos agora analisar o gabarito. A letra A ela está errada em razão da imperatividade. A administração pode impor unilateralmente suas determinações válidas, desde que dentro da legalidade, o que retrata a coercibilidade imprescindível ao cumprimento ou à execução de seus atos. A exigibilidade permite que o administrador decida sem a exigência de controle pelo judiciário, representando a tomada de decisão. Está presente em todo o ato administrativo, porém só não depende de previsão legal quando se tratar de medida urgente para a proteção do interesse público. Desculpa. Letra B. Está errada, pois a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade decorre do princípio da legalidade, que deve informar toda atividade da administração e pode ser
absoluta, iure et de iure, quando não admitir prova em contrário, e relativa, iure stantum, quando admitir prova em contrário. Aqui é um conhecimento que a gente tem que guardar para outras situações. Então eu vou repetir, guardem essa carta na manga, que absoluta, iure et iure, é quando não admitir prova em contrário. E relativa é quando admitir prova em contrário. Dando sequência então na questão. Para os atos administrativos, essa presunção ela é relativa, admitindo contestação e cabendo o ônus a quem alega a ilegitimidade/ilegalidade do ato. Em razão da presunção de legitimidade, o ato administrativo produzirá seus efeitos como se válido fosse até a declaração de ilegalidade e sua retirada do ordenamento. É semelhante ao trânsito em julgado. Não se pode condenar uma pessoa até que seja prolatada a sentença do juiz, finalizando com o trânsito em julgado. Letra C, ela está errada, pois a presunção absoluta, que não admite prova em contrário, é chamada iure et de iure. A letra D está errada, pois os atos podem ser normativos, quando regulam determinada situação, ordinatórios, quando organizam a estrutura da administração, punitivos, quando aplicam penalidades. O atributo da imperatividade só está presente nos atos que impõem obrigações aos administrados. E, por fim, a letra E é o gabarito, ela está certa, pois a autoexecutoriedade é o atributo que autoriza a administração a executar diretamente seus atos e fazer cumprir suas determinações sem precisar recorrer ao judiciário, admitindo, inclusive, o uso da força quando autorizado por lei. A autoexecutoriedade sofre limitações porquanto não se aplica às penalidades de natureza pecuniária, como a aplicação de multas. Deve ser feita prévia notificação do administrado, informando-o acerca da infração cometida, instaurando o procedimento administrativo e oportunizando a ampla defesa e o contraditório. Vamos partir para uma próxima questão. Boa sorte, bons estudos. Vejam que a análise, a leitura de uma questão deu quase 13 minutos. Como é importante, então, a dica que eu dou de começar a prova pelas questões fáceis, depois as médias, e as mais complexas, as que requerem mais leitura, maior análise, deixar para o final, para administrar o tempo. Boa sorte, boas provas.